Fala galerinha, vamos lá continuar estudando geometria analítica e hoje nós vamos dedicar energia a conhecer mais algumas especificidades sobre uma figura muito importante na matemática, que é o triângulo. As coordenadas do baricentro do triângulo. Todo mundo lembra o que é o baricentro? O baricentro é o ponto de interseção das medianas de um triângulo. E para quem não lembra o que é uma mediana, eu também trouxe esse conhecimento aqui, ó. A mediana é um segmento que liga um dos vértices do triângulo ao ponto médio do lado oposto, ou seja, ao ponto médio do lado que fica oposto ao vértice de onde sai esse segmento. Então aqui nós temos as três medianas desse triângulo ABC aqui, ó. Observe a primeira mediana que sai do ponto A aqui, ó. É esse segmento que vai do vértice A aqui, ó, até o ponto médio do lado BC aqui. Então você tem o lado BC, que nesse caso aqui aparentemente é a hipotenusa, né? Esse triângulo parece ser um triângulo retângulo. E aqui você tem o ponto M, que fica na metade da distância entre B e C. Então esse segmento aqui denomina-se mediana. Ó, mais um aqui, ó. A mediana que sai do ponto C aqui, ó, do vértice C, e vai até o ponto médio desse lado AB aqui, ó, tá vendo? Ó, o lado AB e o ponto N aqui fica exatamente no meio da distância. E aqui mais uma vez você tem outra mediana aqui, ó, que sai do vértice B e se prolonga até o ponto médio, né, desse segmento aqui, que vai de A até C, né? Você tem um ponto P aqui que vai ficar na metade da distância. Então, esses segmentos aqui denominam-se medianas do triângulo. E é esse ponto aqui, as coordenadas desse ponto aqui, do ponto G, que nós vamos calcular. Normalmente, os matemáticos utilizam a variável G para determinar o ponto do baricentro de um triângulo. Você pode utilizar outras variáveis? Claro que sim, mas normalmente os matemáticos generalizam como ponto G, ok? Muito bem, vamos lá. Então você tem aqui um triângulo qualquer, ele pode ser qualquer triângulo, pode ser um triângulo equilátero, isósceles, escaleno, acutângulo, retângulo, obtusângulo, qualquer triângulo que esteja determinado no plano cartesiano. Como nós já estamos acostumados, né, nesse novo conceito que a gente agregou aos nossos conhecimentos agora no ensino médio, nós estamos falando sempre de figuras geométricas no plano cartesiano. Então você tem aqui um triângulo ABC e você vai ter as coordenadas de A, de B e de C, e a partir daí você pode calcular as coordenadas Y e X do baricentro do triângulo. Ou também você pode ter alguma situação que você tenha as coordenadas do baricentro e de dois pontos, A e C ou A e B, para calcular o outro ponto. Ou também você pode ter uma coordenada para calcular a outra. Enfim, essas equações que nós vamos estudar agora, elas vão servir para calcular qualquer tipo de situação que envolva o conceito de baricentro. Lembram das equações do ponto médio, né? Você tem aqui o lado BC e para calcular esse ponto médio aqui, o que é que você faz? Você soma as coordenadas x e y, né, de B e C e divide por 2. Então, você tem o ponto médio do lado BC, a coordenada y, você vai ter yb mais yc dividir por 2. A coordenada x, mesmo jeito, xb mais xc e dividir por 2. No caso do estudo do baricentro, observe que nós temos uma coordenada a mais aqui. Então, a equação é basicamente a mesma. A diferença é que inclui mais uma coordenada. Então, se você quer calcular a coordenada x do baricentro, a coordenada x do ponto G, então você vai somar as três coordenadas e dividir por 3. Não é fácil demais um negócio desse, garotinho e garotinha. Então, você tem aqui, ó, xa mais xb mais xc e dividir por 3. A mesma coisa você vai fazer se você quiser calcular a coordenada y do ponto G, a coordenada y do baricentro. Então você vai ter ya mais yb mais yc dividido por 3. Então não tem segredo, é muito parecido com as equações do ponto médio. Então, as equações do ponto médio, você soma as duas coordenadas
divide por 2. As coordenadas do baricentro, você soma as 3 coordenadas e divide por 3. Então não tem nem desculpa para esquecer essas equações, porque uma vai fazer lembrar a outra. Então vamos para uma situação aqui, ó. Determine as coordenadas do baricentro de um triângulo de vértices A, 5, menos 2, B, menos 4, 7 e C, menos 7, 4. Como fazer para calcular essas coordenadas XG, YG do baricentro? Então, a primeira coisa que você vai fazer é anotar as equações, né? Desde que você vem estudando as equações do segundo grau, lá do 9º ano do ensino médio, que os professores de matemática vêm repetindo esse mesmo mantra para vocês. Anote sempre as equações. Anote sempre as equações, porque no que você vai anotando as equações, você vai memorizando-as de forma automática. Então aqui o que é que você vai fazer? Você vai substituir nas equações da coordenada da abscissa e da ordenada do ponto G, do baricentro, né? Então, o que é que eu faço? Eu, Plácido, muito prazer. Eu já substituo logo nas duas equações e depois é que eu vou fazer as contas. Então aqui, ó, XG, quem são as coordenadas? As coordenadas são 5, menos 4 e menos 7. Observe que você vai pegar apenas a coordenada X de cada ponto. Então, ó, 5 mais menos 4 mais menos 7. YG aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar as coordenadas Y, ó, menos 2, 7 e 4. Ó. Fazendo aqui ao mesmo tempo, não tem como você se confundir. Então, YG menos 2 mais 7 mais 4. Lembre-se de respeitar os sinais de menos de cada coordenada. E aí o que você vai fazer? Resolver, ó. Aqui você tem, para tirar do parênteses, mais com menos dá menos, mais com menos dá menos, né? Prevalece sempre o sinal negativo. E aí você tem 5 menos 4 menos 7. 5 menos 4 dá 1, 1 menos 7 vai dar menos 6, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. Menos 6 dividido por 3 dá menos 2, porque mais com menos dá menos. É assim? Então a coordenada X do baricentro, a coordenada XG, é menos 2. Aqui agora só falta também a gente fazer as continhas aqui da coordenada Y. Menos 2 mais 7 dá 5, 5 mais 4, 9. 9 dividido por 3 dá 3. Então a coordenada Y do baricentro, YG, é 3. Então as coordenadas do baricentro são menos 2 e 3. Então percebam que não tem nenhuma dificuldade, né? É muito simples mesmo. Basta você ter os valores das coordenadas, substituir nas equações e partir para o abraço, garotinho e garotinha. Outra coisa que nós vamos estudar hoje é o triângulo. Como todos sabemos, o triângulo ele é uma figura que tem até um conceito à parte na matemática devido à sua importância na história da humanidade. O triângulo é uma figura mítica, inclusive quando a gente percebe lá a ideia de pirâmides do Egito, que ainda hoje não se sabe como conseguiram os homens naquela época tão precária, medieval, construir monumentos tão grandiosos como, por exemplo, a pirâmide de Quéops, que tem quase 140 metros de altura. Então, observe, hoje nós vamos ver a condição de alinhamento de 3 pontos e a área do triângulo no plano cartesiano. Um conceito resolve o outro. Se você entender o conceito de área do triângulo, a partir dele você vai entender o conceito da condição de alinhamento de 3 pontos. O que é que ele quer dizer com condição de alinhamento de 3 pontos? Se você tem 3 pontos no plano cartesiano, ou esses pontos estão alinhados, ou seja, eles são colineares, eles formam uma reta, ou eles não estão alinhados, né? Ou eles não são colineares. Se eles estiverem alinhados, eles formam uma reta. Se eles não estiverem alinhados, eles vão formar um triângulo. Com o mesmo conhecimento, nós vamos perceber as duas coisas, né? Se 3 pontos no plano cartesiano podem determinar apenas uma reta ou um triângulo, foi o que eu acabei de dizer. É possível determinar a área do triângulo, caso os pontos não estejam alinhados. Ou também é possível determinar se não se trata de um triângulo, a partir de um conceito que vocês viram
acredito que ano passado, chamado determinante. Todo mundo lembra determinante, né? Aquele conceito lá, diagonal principal, diagonal secundária, soma de um lado, subtrai do outro. Acredito que todos lembram, né? Então, nós temos que relembrar aquele conceito lá de determinante. A área do triângulo é, portanto, a metade do valor desse determinante. Então, você tem 3 pontos. Então, você vai ter 6 coordenadas. Você vai montar um determinante de terceira ordem. E, no cálculo desse determinante, você vai ter um valor que é o determinante de terceira ordem daquele triângulo. Uma vez tendo o determinante de terceira ordem, basta dividir por 2 que você vai ter a área do triângulo. Então essa é a equação. Ó. A área de um triângulo ABC qualquer no plano cartesiano é igual a metade, ou seja, 1/2 do determinante de terceira ordem dos pontos desse triângulo. Da mesma forma, por generalização, se o valor desse determinante for 0, significa dizer que é um triângulo que não tem área. Ora, se é um triângulo que não tem área, esses pontos estão em sequência colineares, formando assim uma reta no plano cartesiano. Eu sei que trabalhar apenas o conceito assim às vezes fica meio vago. Então vamos para a situação, né? Calcule a área do triângulo a seguir. Então nós temos aqui um triângulo, ó, um triângulo ABC. As coordenadas de A são 2 e -2. As coordenadas de B são -3 e 1. E as coordenadas de C são 1 e 3. Muito cuidado, garotinho e garotinha. Quando você estiver anotando as coordenadas, a questão da ordem das coordenadas, né? Lembre-se que as coordenadas obedecem à ordem x, y, são pares ordenados. Então, o valor de x vem sempre antes do valor de y. O valor da coordenada do ponto no eixo da abscissa aparece sempre primeiro do que o valor da coordenada do ponto no eixo da ordenada. Então aqui, por exemplo, a coordenada B aqui, tá vendo? Não pode ser 1 menos 3. É -3, 1. Porque o valor do eixo da abscissa aparece primeiro do que o valor do eixo da ordenada. Isso é uma convenção matemática, nós não podemos esquecer, ok? Então, de posse dessa informação, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos montar um determinante de terceira ordem. Dessa forma, você vai pegar os 3 pares ordenados aqui, ó, e você vai colocá-los um sobre o outro, formando assim 2 colunas, ó. Então, aqui nós temos a nossa equação, né, que nós vamos utilizar lá no final, quando a gente calcular o determinante. Mas vamos lá, ó. Eu peguei o primeiro par ordenado, 2 menos 2, coloquei aqui em cima. O segundo par ordenado, -3 e 1, coloquei aqui no meio. E o terceiro par ordenado, 1, 3, coloquei aqui embaixo. Então, você vai pegar os 3 pares ordenados e escrever um sobre o outro. Não tem segredo, ó. Esses 2 primeiros valores de cima aqui, ó, das colunas, é o primeiro par ordenado, 2 menos 2. Esse segundo valor que eu coloquei logo em sequência aqui embaixo, ó, é -3 e 1. E esse terceiro par ordenado aqui, 1, 3, é o valor das coordenadas do terceiro ponto. Pronto. Tendo essas 2 colunas, aí a terceira coluna aqui você vai colocar tudo 1. Sempre isso, né? Coloca o número 1. Por que eu posso colocar o número 1, Plácido? Porque nós temos multiplicações aqui, né? Assim, e por serem multiplicações, 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, ele não altera aqui as minhas contas. E aí, como nós já sabemos, determinante de terceira ordem, essas 2 primeiras colunas eu repito aqui ao lado, né, do determinante, para eu poder fazer as contas lá. E aí, lembre-se, você vai pegar os valores da diagonal principal, multiplicar e somar. E aí você vai pegar os valores da diagonal secundária, multiplicar e somar. Então você tem aqui, ó, 2 vezes 1 vezes 1. Aí você vai multiplicar bem aqui, ó, tá vendo, ó? -2 vezes 1 vezes 1 e multiplica bem aqui, ó. 1 vezes -3 vezes 3 e você vai multiplicar bem aqui, ó. E soma esses 3 valores, ó, é mais, é assim.
E aí, esses 3 valores você vai subtrair da soma dos valores da diagonal secundária. Então, você tem menos, né? Ó, subtrai aqui. E aí, você abre um colchete aqui, porque você pode ter mais sinais de menos. E aí, você vai multiplicar os valores da diagonal secundária. E aí, você tem 1 vezes 1 vezes 1. Aí, você coloca aqui, ó. Mais 3 vezes 1 vezes 2. Coloca aqui, ó. Mais 1 vezes menos 3 vezes menos 2. Aí você coloca bem aqui, tá vendo? Uma vez feito, né, esse vai e vem aqui das setinhas da diagonal principal com a diagonal secundária, aí você tem uma expressão numérica bem simples, né, que nós vimos lá no 4º ano, 5º ano do ensino fundamental. E aí você só vai resolver. Primeiro, nas expressões numéricas, a gente resolve as multiplicações. Então, 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Menos 2 vezes 1 vezes 1, aqui elemento neutro, vai dar menos 2. 1 vezes menos 3 é menos 3. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Tá vendo aqui, ó? Menos, aí o nosso colchetinho aqui, não vão cochilar, não se cansem. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. 1 vezes menos 3 é menos 3. Menos 3 vezes menos 2 também dá mais 6. Lembre-se, menos com menos dá mais. Não é assim? E aí pronto, ó. Agora é só resolver, ó. 2 menos 2 aqui, eu já passo a faca e sobra só o menos 9. E aqui você tem 1 e 6, 7. 7 mais 6, 13. Menos 9, menos 13, sinais iguais, soma e permanece o sinal. Isso aqui vai dar menos 22. Tá ok? Entenderam? Muito bem. Aí nós temos o quê? Nós temos agora que a área do triângulo ABC vai ser a metade desse valor aqui que nós calculamos. Lembre-se que o determinante aqui está em módulo. Se ele está em módulo, o sinal de menos aqui não vale nada, né? Nós vamos trabalhar sempre com o valor positivo. Então você vai ter a área do triângulo ABC vai ser a metade de 22, ou seja, a metade do módulo do valor do determinante, né? Se o valor determinante foi menos 22, você vai trabalhar apenas com o valor positivo. A metade de 22, claro, né? Um valor de área nunca pode ser negativo, não tem sentido isso. A metade de 22 é 11, 22 dividido por 2 dá 11. Então, a área desse triângulo ABC que nós temos bem aqui, né, cravado no nosso plano cartesiano, é 11 unidades de área, né? Aqui não diz se é centímetro, milímetro, metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Por quê? Porque no nosso enunciado aqui da questão não diz qual a unidade de medida do triângulo. Mas se desse, aí a gente colocaria aqui a unidade de medida, né? Então, simples. Se você relembrar o conceito de determinante de terceira ordem, não tem segredo para você calcular a área do triângulo. Agora nós vamos ver uma situação em que a área dá zero. Verifique se os pontos 1, menos 2, que é o ponto A, 3, menos 1, que é o ponto B, e 7 e 1, que é o ponto C, são colineares. Então, como é que eu sei que eles são colineares? Se eles estiverem em linha reta, se eles estiverem em sequência. Se eles estiverem em linha reta e em sequência, o que vai acontecer? Eles não formam um triângulo, então a área, obviamente, deve dar zero. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Para eu calcular, né, eu vou pegar esses 3 pontos e colocar num determinante de terceira ordem. Então, é só colocar um sobre o outro, ponto A sobre o ponto B sobre o ponto C, e aí eu formo 2 colunas, ó, 1 menos 2, que é o ponto A, 3 menos 1, que é o ponto B, 7 e 1, que é o ponto C. E ao lado aqui eu coloco sempre 1, né? 3 linhas de 1. Com isso, eu monto o meu determinante 3 por 3, né? O meu determinante de terceira ordem. O 1 não interfere aqui porque ele é elemento neutro da multiplicação. Montado o meu determinante de terceira ordem aqui, eu pego essas 2 primeiras colunas e repito aqui do lado direito. Vocês devem ter feito isso exaustivamente no ano passado, quando vocês estudaram matrizes determinantes, né? Muito bem.
Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar a diagonal principal somando, né? 1 vezes menos 1 vezes 1. Aqui é minha primeira diagonal principal. Menos 2 vezes 1 vezes 7. Aqui eu tenho a segunda diagonal principal. 1 vezes 3 vezes 1 é a terceira diagonal, todas somando, né? Ó, primeira conta mais segunda conta mais terceira conta. E aí eu vou subtrair das secundárias. Então, menos, e aí, ó, 7 vezes menos 1 vezes 1. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, 1 vezes 1 vezes 1. Tá bem aqui, ó. E aí, 1 vezes 3 vezes menos 2. Tá bem aqui, ó. Então, menos esses três valores somados, né? Que são os da diagonal secundária. Muito bem. Feito isso, eu vou fazer conta, ó. 1 vezes menos 1 é menos 1, vezes 1, menos 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, vezes 7 dá menos 14. 1 vezes 3 vezes 1 é 3, né? Um elemento neutro, não muda nada. Repete sinal de menos aqui, ó. 7 vezes menos 1, menos 7. Vezes 1, menos 7. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E 1 vezes 3 é 3, vezes menos 2 vai dar menos 6. E aqui eu vou resolver, ó. Menos 1 com menos 14 vai dar menos 15. Menos 15 mais 3, sinal diferente, subtrai, vai dar menos 12. E aqui dentro do parênteses, ó, menos 7 mais 1 vai dar menos 6. E menos 6 com menos 6 vai dar menos 12, né? Sinais iguais, soma, permanece o mesmo sinal. E aí, para eu tirar aqui do colchete, eu vou fazer aqui o conflito de sinais, né? Menos com menos dá mais. E eu tenho menos 12 mais 12, menos 12 mais 12 dá 0. O que significa essa informação aqui, garotinho e garotinha? Significa que a área desse, teoricamente, né, triângulo aqui no plano cartesiano, daria 0. Um triângulo de área 0 significa dizer que os três pontos estão em sequência, né, formando assim uma reta no plano cartesiano. Minha reta ficou meio torta aqui porque para trabalhar com o mouse não é muito fácil. Então, esse é o nosso estudo de hoje. A gente se vê na nossa próxima videoaula. Valeu, garotinho e garotinha!